tenho certeza que você aí do outro lado está ansioso para conhecer a nova historinha, não é verdade? O melhor de tudo é que a historinha é muito interessante. É uma historinha adaptada de um menino que esparramou o deserto. Que coisa triste! Como pode acontecer isso? Uma pessoa esparramar o deserto? Vamos conhecer a história? É a história de um menino que ele costumava pegar um objeto da sua mãe. Que objeto será esse? Olha só o que era. Uma tesoura. Mas para quê? Será que ele era costureiro? Não, não era costureiro. Na verdade, esse menino costumava pegar a tesoura da sua mãe e ia para o quintal, porque lá tinha muitas árvores. E o que ele fazia? Ele começava a cortar todas as folhas. Sim, goiabeiras, mangueiras, jabuticabeiras, eram muitas árvores, muitas mesmo. E aí, a mãe desse menino até que gostava, né, de ver ele cortando, que afinal de contas, ele ficava ali tranquilo, ele não estava com más companhias, não estava indo para a rua. Então, sempre o menino pegava o seu caminhãozinho de madeira, porque naquele tempo, né, havia muitos, não havia assim tantos caminhõezinhos de plástico, e ele ia, né, lá pro quintal e a mãe corria com a tesoura. Toma, filhinho, venha buscar as suas folhas. E ele voltava e cortava, e as árvores levavam vantagens, porque elas eram imensas e o menino era pequeno, né? Então o trabalho rendia pouco, apesar do dia a dia constante da sua mãe. Porém, né, o menino foi crescendo, e a mãe dele, interessada que ele ficasse lá, incutido lá no quintal, né, ele foi ganhando mais tesouras, e as tesouras foram ficando maiores, e o menino foi começando a dominar melhor, a tendo um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de velocidade, né? E esse menino, ele era um pouco estranho, porque ele ficou tão incutido com isso, que ele não gostava de ir à escola, ele não gostava de ir ao cinema, ele não tinha namoradas, ele não tinha amigos. Realmente, né? Ele era um menino assim meio complicado. A vida dele era ficar tocando de tesoura, amolando as tesouras, vendo quais eram melhores, quais eram maiores. Esse menino realmente, ele era um pouco diferente. Só que até chegar aí, ele já estava rapaz, né? Já tinha ficado grande. Mas na verdade, aquele menino ele era bastante calmo, porque como ele passava o dia inteiro nas árvores, ele conhecia os sons dos passarinhos, ele conhecia muitos insetos, ele sabia imitar muitos passarinhos, ele era um menino muito sábio. Porém, aconteceu uma coisa. Como ele já estava grande, robusto, né? Então ele já tinha criado muita velocidade de cortar as árvores. E aquilo que aparentemente parecia ser vantagem, já estava se tornando desvantagem, porque ele cortava as árvores muito rápido e já não eram mais tesouras simples comuns, já foram se tornando ferramentas grandes, enormes, potentes, pois estavam sempre trocando essas ferramentas. Aí eles começaram a perceber que aquele lugar bonito, né, que era o pomar, já não era mais bonito, já estava ficando vazio, triste, não se ouvia mais sons de pássaros, não tinha borboletas, não tinha grilos, não tinha joaninhas, não tinha nada. E aquele ventinho fresquinho, delicioso, também foi deixando de existir, porque afinal de contas o pomar estava sendo destruído. O que havia acontecido? Ele havia cortado todas as folhas e aí, como ele estava ficando assim bastante rápido, aí a hora que ele estava acabando de cortar as folhas, outras folhas estavam brotando, mas parece que aquele trabalho estava ficando um pouco cansativo. Ele começou a pensar, já sei, começou a a cortar os galhos das árvores, estava ficando só o toco. Como ele era bastante forte, bastante ágil e começou a comprar mais ferramentas, mais rápidas, mais velozes e com o
crescimento também, assim, da energia elétrica, né? Ele começou a pensar algumas coisas. Porque de imediato ele tinha comprado, sabe o quê? Um machado, né? Porque ele já estava achando chato só podar os galhos das árvores. Aí ele começou a pegar o machado e pá, para cortar as árvores. Mas aí a mãozinha dele, né, aquela mãozinha toda delicada, toda bonitinha, ele começou a pensar, eu preciso providenciar uma coisa diferente. Aí ele começou a pensar que com o uso da energia elétrica, ele poderia cortar aquela árvore, aquelas, né, árvores um pouco mais rápido. Aí, taranana, ele imaginou, já sei, existe ferramenta para isso. E realmente começou a cortar as árvores. Prrr, 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 foi cortando de forma que em seu quintal, que já tinha sido lindo, lindo, maravilhoso, não existia mais uma árvore. E ele, insatisfeito, porque a única coisa que, né, ele ficava aliviado era cortando árvores, ele começou a sair pomar afora e foi cortando todas as árvores que ele via. Foi cortando, cortando, destruindo, destruindo, e ele foi ficando muito rápido. Como ele foi ficando muito ágil nisso, imagine só o que foi que aconteceu. Aí as pessoas começaram a observar, os donos de empresa, donos de terras, né? Que aquele homem, ele tinha uma agilidade imensa, que ele cortava tudo muito rápido, com muita precisão, era pá, pum. Aí eles pensaram, esse homem trabalha bem, vamos contratá-lo para fazer o nosso serviço? E ele foi pegando todo tipo de serviço que aparecia. E ele começou a ganhar muito dinheiro derrubando as árvores para as empresas. E aí, como o tempo dele estava ficando pouco, né? Porque ele não parava de trabalhar, ele não se cansava, a vida dele era trabalhar dia e noite, dia e noite. Aí ele percebeu que precisava arrumar uma secretária para agendar as pessoas que vinham chamando, que vinham contratando. Quando ele percebeu que realmente o serviço estava imenso, que ele não estava dando conta, ele começou a contratar uma pessoa, mais outra, e o homem foi ficando rico de tanto trabalhar para fora. Aí, com o passar do tempo, as crianças, as empresas começaram a perceber que parece que aquela vantagem já não era mais tanta desvantagem, porque o homem estava um pouco neurótico, ele ia cortando, cortando, cortando. Aí eles pensaram assim, pode parar, pode parar, nós não vamos te contratar mais para cortar árvores. Aí o homem ficou assim, ué, será o que é que foi que aconteceu, né? As empresas começaram a buscar sementes, a buscar terras boas para o plantio de árvores e começaram a semear, né? Começaram a semear para nascer novas árvores. Mas em compensação, né? Esse homem que já estava rico, milionário, não tinha mais nada para fazer da vida, que afinal de contas ele sequer precisava trabalhar. Ele comprou uma casa enorme, com um pomar imenso, imenso. E aí ele começou a ter filhos, né? Ele se casou, teve filhos, e aí os filhos dele foram crescendo, ele foi ficando maravilhado. E olha que ele teve muitos filhos. E aí ele começou a dar muitos presentes para os filhos, muitos presentes mesmo. Imagina quais eram os brinquedos preferidos dos filhos dele. Os presentes que os filhos dele mais ganhavam eram tesouras.